Do início, o que é que significa o 19.2K do título do álbum? Ok, o 19.2K significa os quilates do ouro português. Eu cresci, os meus pais trabalham com ouro e eu toda a vida acompanhei o mundo da ourivesaria e pronto, e decidi associar esse sentimento ao sentimento de achar que a guitarra portuguesa é o ouro cultural do país e acho que o álbum também tem um bocadinho daquilo que é o ouro da cultura em Portugal. Quase que o 19.2K fala de várias coisas, né? Que é este conceito de família e do sentimento que eu tenho pela música, que foi incutido por tudo que eu vivi em casa. E a guitarra portuguesa tem isso. Nós no meio mais fadista temos essa cena, a guitarra portuguesa é quase a nossa religião. E então é como o ouro para mim, tenho essas duas vertentes na minha vida, o fado e a ourivesaria. Assim, a cadência de drums é sempre numa estética mais americanizada. Quando eu bebi, pronto, eu tive algum tempo fora a produzir, então desde criança que ouço música americana, R&B, pop, e foi um bocadinho encaixar a estética portuguesa da forma como se toca a guitarra portuguesa na abordagem. Ou seja, acho que nunca perdi essa cena, por exemplo, da apertura natural da guitarra portuguesa, como se deve fazer na estética fadista, e encaixar neste estilo musical. Às vezes eu poderia de alguma forma tocar mais livre, com notas mais soltas, para não soar tanto a Portugal, mas acho que é giro juntar esses dois caminhos. Gosto muito da cena dos Rhodes também, porque sou apaixonado pela música que se faz em LA, West Coast Vibe. Mas eu lembro-me que vi um programa de televisão e apanhei meio que um documentário do Paredes. Eu deveria ter... Minha primeira guitarra é de 2008, então deve ter sido em 2007, por aí. E transmitiu-me logo alguma coisa, a sonoridade, e eu pedi ao meu pai para ir para uma escola. E passado talvez 2 semanas já estava na escola a aprender. Comecei por cantar, porque achava que a guitarra portuguesa era muito difícil, mas foi toda a estética, a sonoridade que me transmitiu algo. Foste cantar fado? Sim. Ok. E primeiro comprei uma viola, porque achei que era mais fácil tocar, mas na realidade se calhar nem é. Mas pronto, mais tarde, passado 2 meses, comprei logo uma guitarra e comecei a aprender. Tinhas que idade na altura? 8. Eu acho que a guitarra portuguesa é um instrumento tão específico que deve ser tocado em sítios especiais. Referes-te então, à música? Sim, então o que eu tento fazer ao vivo é retirá-la um bocadinho debaixo das vozes e deixá-la cantar como se fosse uma voz em algum solo, ou às vezes até prolongar um pouco mais a música no final ou no início. Dar-lhe mais espaço. Sim, exatamente, porque preciso que ela cante. A composição começa sempre quase com uma frase de guitarra e até as melodias que eu faço com a voz eu penso como um produtor ou um guitarrista, ou seja, como eu faria enquanto estivesse a tocar. É fácil, agora é muito mais fácil para mim. Há uns anos atrás eu questionava-me muito sobre, por exemplo, a questão de solar a cada 1 minuto e meio, mais ou menos. Mais ou menos como a estética do Santana, em que sola, por exemplo, no fim do primeiro refrão, depois do verso, ou qualquer coisa. Agora não, é muito mais livre. O que me tem acontecido nos últimos tempos é que prefiro que produzam para mim e eu depois imagino sempre, ou seja, eu antigamente não gostava de samplar o meu instrumento porque tira-lhe característica, mas na realidade eu acho que agora estou a tentar meter a guitarra portuguesa até com outra sonoridade, porque noutros instrumentos acontece, por exemplo, mudar o pitch e a afinação, ou a tonalidade, e eu estou a começar a fazer isso. Não,
não imagino antes o que é que vai acontecer. Prefiro imaginar no estúdio, no momento. Aliás, o álbum nunca repetiu um único solo. Foi tudo feito à primeira. Até para transmitir esse sentimento que é quase como meio que música de rua. Tipo, Alfama com drums. É curioso que quando eu componho sempre imagino o meu pai e a minha mãe, quase em todas as músicas. E o Santana foi a primeira referência, assim, mais ou menos de conceito, de projeto. Assim. Mas depois ouço muito D'Angelo, Smino e Amália. Muito bem. E convidados no disco? Tens? Tenho a Bárbara Bandeira, o Toy Toy T-Rex, o Estevão e o Di Mauri. Sou amigo de 3 deles, do T-Rex, da Bárbara e do Estevão, e surgiu de forma muito natural. Nós já colaboramos há muito tempo em estúdio, nunca aconteceu nada mais sério porque eu demoro muito tempo para fazer acontecer as coisas. Tenho muitas perguntas e depois é tipo aquela história do músico que posta no Instagram soon, e estou tipo há 5 anos a Depois demorou algum tempo. Sim, eu comecei a preparar o meu primeiro disco em fim de 2016 e depois esse disco não aconteceu, tenho algumas músicas dele, não aconteceu. Que transitaram para este então? Não. Então. Era um projeto em inglês. Ok. Então, que era produzido pelo... Isso, é isso? Sim, okay. Era produzido pelo Scott Storch, que foi o meu primeiro produtor executivo, e era um projeto mais de featurings. Okay. Mas depois eu senti que a uma altura foi quando nasceu Lisboa, que é uma música minha, que eu precisava de voltar para cá e que estava um bocadinho a viver uma mentira, que era a vida em LA, e não fez muito sentido para mim depois. Tu dás muita importância ao estilo, suponho. Já dei mais, mas deste mais? Continuo, agora estou cansado. Ok, mas mantens um estilo muito particular, muito sim, acho que próprio. Sim. Ok, não queres falar um bocadinho sobre isso? Como é que escolhes aí a tua maneira de vestir, toda a tua estética? Por acaso vai um bocadinho de encontro à música, que é quase como a guitarra portuguesa e o hip-hop, ou seja, o clássico e a rua, quase como a paz e a guerra ao mesmo tempo. E então podes pausar com uma calça de fato de treino e uma camisa, se aquilo estiver no sítio, é como uma guitarra portuguesa. Ou seja, eu acho que nunca nasceu nenhum projeto assim em Portugal, porque é importante alguém que respire fazer isso, respire essa... Eu, como ouço hip-hop e fado desde sempre, então é muito natural para mim, é como vestir, assim. Achas que tem que ser genuíno, não é? Sim, uma coisa exatamente. Que faça sentido. A primeira vez que toquei num palco faz 11 anos agora, foi com o Marco Rodrigues, porque eu ia tocar ao Luso, e pronto, conheci-o lá, mas comecei a tocar com alguns nomes, para além das casas de fado grandes em Lisboa. Toquei com Marisa, Namora, etc. Ia fazendo algumas substituições de pessoal mais... Mas essas oportunidades surgiram como? As pessoas já conheciam o meio, sim, é um meio pequeno, e eu acho que o meu nome foi porque sempre... eras muito novo, não é? Eras sim. humilde ainda. Tinha 12, comecei assim a tocar em palco aos 12, 13, 11. E depois foste para os Estados Unidos? Sim, já fui mais tarde, fui aos 18. 18. Como é que aconteceu? Porquê é que aconteceu? Porquê é que foste para os Estados Unidos? Aconteceu porque quando tive o meu primeiro carro, eu não tinha oportunidade antes de... Eu vivo meio longe de Lisboa, e então quando tive o meu primeiro carro comecei a ir a sítios que não ia, e comecei a conhecer pessoal diferente, porque eu vivi a vida toda no meio fadista, então as minhas pessoas são no meio dos fados. E pronto, e queria arranjar uma forma de conseguir
com que essas pessoas ouvissem a minha música. Ou seja, como é que eu comecei a pensar como é que eu fazia um puto de 18 anos ouvir guitarra portuguesa e gostar daquilo e fazer chegar-lhe a guitarra portuguesa de alguma forma. Porque é difícil um jovem ir a uma casa de fados e curtir. E foi nessa forma que eu comecei a pensar. Primeiro fui para LA porque queria, surgiu-me primeiro o convite do Scott. O primeiro contacto que eu tive com a América foi o Jay Lake, que eu pus um vídeo no Instagram e eu nem sabia quem ele era, e ele disse-me: vi uma cena tua e curtia que trabalhássemos. E eu pesquisei, ele é irmão do Usher, compôs o Confessions. E eu pensei, ok, isto está a acontecer, não é? E sendo eu um fãzaço de R&B, e ele compôs grandes músicas do Usher, pronto, é irmão dele, e de outros artistas, Janet Jackson, e pronto, eu fui conversando com ele, fiz um FaceTime com ele logo nesse dia. Mas foi assim uma coisa meio... Foi, eu postei um vídeo no Instagram e viram. Uau. Sim, acho que na altura esse vídeo tipo, tinha 1 milhão de views, pai. E o Instagram não era o que é hoje. Tipo, era difícil. Ainda gravavas aos bocados, lembras? Sim. E depois, mais tarde, comecei a falar com o Scott. O Scott, para quem não sabe, é produtor tipo 50 Cent, Eminem, fez o Still Dre para o Dr. Dre, Beyoncé. E pronto, comecei a falar com ele e passado 2 semanas estava em LA. E começámos a fazer o meu primeiro projeto. Eu na altura tinha a ideia de fazer um projeto tipo Carlos Santana, em que tinha featurings. Só que houve ali um bocadinho um choque de produção, porque eu tenho essa cena das minhas ideias e é difícil às vezes aceitar coisas diferentes. Eu tinha tanto aquilo tão bem definido que não houve um bocadinho um choque, mas fizemos a minha primeira música, que é o Tata, com o Jeremiah, em que lá está a estética da guitarra, toca no início, toca no meio, e sola e toca no fim. Que depois eu vi que era difícil, porque em termos para as rádios não tocam. Eu ouvi muitas vezes, tipo, guitarra portuguesa, será que dá para diminuir um bocadinho mais? E eu vou fazer. Até que tive 1 ano e meio sem fazer música mesmo por essas questões, porque eu, ok, se calhar este projeto não vai funcionar, porque sim, as rádios não tocam, não tocavam na altura, e pronto, eu tive que começar a estudar um bocadinho mais como é que haveria de fazer. Ainda estou um bocadinho quase como é que consegui fazer o meu primeiro disco, porque eu tive muitos anos para fazer. Ok. Durante 3 anos fiz uma música. Não tinha inspiração na altura. E eu sou aquele gajo que vai ao estúdio e se não me está a soar, eu passar 10 minutos vou-me embora. Se estou a sentir, estou. E então, depois de vir a LA, tive mais ou menos 2 anos e meio sem música nenhuma. Pronto, acho que vou ser sempre aquela pessoa que vai lançar músicas quando sente que tem de acontecer. 90% da geração não consome discos. Houve uma música ou duas e pronto. Sim, é chato, mas acho que é preciso educar a geração. Portanto, vais-te manter fiel ao formato? Sim, eu tenho agora a minha primeira, ainda não estamos a preparar isso ainda, mas tenho agora, estou a investir em artistas e quero também ir por esse lado, que é um artista que faz disco, que faz projeto, que fala da mesma coisa num projeto e está a contar uma história, tanto no vídeo como na música, porque eu bebi dessa água, que é o disco, comprava os LPs para ouvir, eu ouvia o disco do início ao fim, para aprender as malhas de guitarra, ou sei as músicas todas de cor que por exemplo, dos fados. E nos fados há essa cultura, que é, compra-se um disco, é
uma relíquia e é um acontecimento quando sai alguma coisa. E hoje em dia quase que não temos tempo para consumir as coisas, não é? Com tanta coisa a acontecer. Mas eu vou tentar, de alguma forma, no meu projeto e dos meus artistas, voltar a trazer isso, que são artistas de projeto. Muito bem. Obrigado. Obrigado.